lugar chamado Sinai, com o subtítulo A Tenda do Encontro. E eu gostaria que os amados irmãos abrissem as vossas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 33, versículo 7. Êxodo, capítulo 33, os irmãos que estão aí nos assistindo. Êxodo 33, versículo 7, que diz assim a palavra do Senhor. E tomou Moisés a tenda e a estendeu para si fora do arraial, desviando longe do arraial. E chamou-lhe a tenda da congregação. E aconteceu que todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação, que estava fora do arraial. E aconteceu que, saindo Moisés à tenda, todo o povo se levantava, e cada um ficava de pé, cada um ficava em pé à porta da sua tenda, e olhava para Moisés pelas costas, até ele entrar na tenda. Meus queridos e amados irmãos, estamos hoje e nós iremos falar sobre a quinta subida, a quinta vez de Moisés no cume do monte. E nessa quinta vez de Moisés no cume do monte, no Monte Sinai, nós vamos encontrar alguns detalhes específicos que aconteceu nesta subida, o porquê desta subida, qual a razão desta subida. Meus queridos, em primeiro lugar nós queremos falar sobre o livro e a praga. O livro e a praga. Extremamente angustiado com a rebelião causada entre os israelitas, logo em seguida Moisés ele sobe outra vez no Monte Sinai. Nós vimos que no estudo passado nós falamos da quarta subida ao Monte Sinai, o que aconteceu no Monte Sinai e porque Deus o manda Moisés descer. Deus fala para Moisés: Moisés, desce, porque o povo, o teu povo, tem corrompido. E agora, depois que Moisés desceu, agora Deus chama Moisés de novo ao cume do monte. E na presença do Rei dos Reis, ele dá a prova da sua humildade, intercedendo pelos seus irmãos. Nós vemos a Bíblia dizendo que Moisés fala: ora, este povo pecou, pecado grande. Moisés está ali diante de Deus, e Deus está falando para Moisés: ora, este povo pecou, pecado grande, fazendo para si deuses de ouro. E agora Moisés fala: agora pois perdoa o seu pecado, senão risca-me, peço-te, do teu livro que tens escrito. Por isso que nós estaremos falando sobre o livro e a praga. Moisés tinha uma habilidade de refinar a maneira de cuidar dos seus irmãos. Meus queridos irmãos, o que me chama a atenção é que lá no Apocalipse também relata que foram abertos os livros, ou uns livros,
e depois um outro livro da vida. E aqui eu quero compartilhar com os irmãos alguns livros do cartório do céu. Primeiro, nós temos o livro da consciência, aonde nós encontramos em Romanos capítulo 2, versículo 15. Ali está falando sobre o livro da consciência. Lá em Romanos capítulo 1, versículo 26, fala do livro da natureza. Romanos 2 e 16, nós encontramos o livro do Evangelho. Em Apocalipse, capítulo 20, versículo 12, também Tiago, em Malaquias e Marcos, ali nós encontramos o livro dos Atos dos Homens. Lucas 16 e 25 fala, ou é mencionado sobre o livro da memória. E em Salmos 69, versículo 28, fala do livro da vida, assim como o Apocalipse 20, versículo 12. Mas agora nós encontramos Moisés diante de Deus, intercedendo para com Deus pelos seus irmãos. E durante a intercessão realizada por Moisés, um clamor que se elevava até as pálidas, quase invisíveis estrelas, e penetrando ao coração de Deus, o nosso espírito é transladado e protocolado nos arquivos do tabelionato celestial, local este, aonde se encontra os nomes matriculados de todos os homens, e rigorosamente catalogados todas as suas ocorrências, seja elas boas ou seja elas más. Meus queridos, no livro da vida, ela se encontra-se os nomes daqueles que já combateram o combate da fé, sem jamais desistirem da carreira proposta. E quando eu vejo o bravo e devoto Moisés, ele sentiu as dores do povo de Israel, pedindo que o Senhor não o rejeitasse, pois se isso viesse a acontecer, ele desejava que o seu nome fosse excluído juntamente com os dos seus irmãos hebreus. Ali, meus queridos irmãos, nós vemos Moisés, depois de ter visto o povo que pecou contra Deus, o povo que trocou Deus por um bezerro de ouro. Agora Moisés, ele estava ali diante de Deus, ele estava disposto e preparado para enfrentar qualquer adversidade, mas não conseguiria resistir, presenciar os juízos de Deus sobre o povo que outrora fora graciosamente liberto da escravidão. Nós vemos o clamor apertado de Moisés, o clamor apertado em seu peito é a tipologia de Cristo como mediador pelo homem transgressor. Quando nós vemos Moisés intercedendo pelo povo de Israel, pedindo para que Deus não o destruísse, pedindo para que Deus não o matasse, pedindo para que Deus não o punisse, eu vejo lá na frente também Cristo intercedendo pela minha e pela tua vida, pela humanidade, também a favor, diante de Deus. Eu vejo Jesus na cruz do Calvário dizendo para o Pai: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Com a diferença de que Moisés não carregou sobre si o pecado de Israel como Cristo carregou, que Cristo, sendo inocente, ele se fez réu para perdoar toda a humanidade, proporcionando aos seus seguidores uma verdadeira alegria incriminada. Em Êxodo
no capítulo 32, versículo 33. Ali a Bíblia fala que Moisés fala para Deus: riscarei o meu livro. Deus fala para Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Meus queridos irmãos, quando Moisés ouve isso, quando Moisés ouve essa palavra vindo da parte de Deus, nós vemos que depois veio uma praga da parte do Senhor até o acampamento, e a palavra dos céus dizendo que a presença divina deixaria de guiá-los em suas peregrinações. O Todo-Poderoso passou a ferir a multidão com uma praga, por causa de seu desejo de adorar um animal de ouro. Nós não temos muitos respaldos bíblicos sobre se o povo veio a se ferir pela praga antes ou depois da oração de Moisés. Nem se esta punição se refere aos mesmos que foram exterminados pela espada dos levitas, ou não. Mas há uma grande chance de acreditar, meus queridos irmãos, que esse julgamento ele tenha acontecido posteriormente aos quase 3.000 mortos pela espada dos levitas. E é bem provável ainda que a praga tenha sido uma complementação pelos pecados do povo. E essas recordações caóticas haveria ali que fazer parte das suas peregrinações pelo deserto. Imagina o povo de Israel caminhando pelo deserto e se lembrando que muitos dos seus irmãos foram mortos devido à desobediência contra Deus. Nós vemos ali diante de Deus um coração quebrantado. Nós vemos diante de Deus um rosto resplandecente. Nós vemos diante de Deus um líder que estava ali intercedendo por um povo que pecou contra Deus. E eu pergunto para os amados irmãos: como é estar na pele de Moisés ali? Quando nós olhamos Moisés diante do povo, intercedendo diante de Deus, intercedendo pelo povo, eu vejo, meus queridos irmãos, eu aprendo uma coisa: que ser um verdadeiro ministro para os homens significa ter sempre nova felicidade e o novo sofrimento. E sabendo que ambos são interdependentes e desenvolve uma união cada vez mais próxima, indissolúvel, à medida que o ministério torna-se cada vez mais espiritual. Queridos, é impossível ao homem que se dedica inteiramente a outros seres humanos ser de todo triste, assim como também não pode ser alegre desanuviada, ou de alegria desanuviada. Nos capítulos a seguir, que nós encontraremos aqui, nós vemos esse tipo, ou esse princípio ilustrado de maneira clara da vida de Moisés. O prazer do seu relacionamento com Deus no alto da montanha, ele foi interrompido por uma decepção profunda com seu povo. O próprio Deus ali ele interrompe. Moisés estava ali 40 dias e 40 noites na presença de Deus. Imagina a glória, imagina ali o prazer, a alegria, o conforto. Porém, Deus fala a Moisés: você precisa descer, porque o povo está se corrompendo. Foi uma das experiências mais sofridas de toda a sua carreira. E no entanto,
dentro dele. O que sempre acontece quando amamos a Deus e vivemos pela sua fé. É na hora mais difíceis, é na hora da decepção, é na hora da tristeza, é na hora da lágrima, é que Deus ali se revela, e é também aonde Deus vê quem é ali que está firme, quem vai interceder e quem vai abandonar. Quando nós olhamos agora o povo pecando, o povo ali fazendo bezerro de ouro, agora nós vemos Deus ele se irando contra esse povo. Mas eu pergunto, de quem era a culpa, pastor? A culpa foi de quem? O povo de Deus, ele transgride a lei. Êxodo capítulo 32, versículo 1, a Bíblia diz: mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e disse-lhe: levanta-te e fazemo-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. O que aconteceu, meus queridos irmãos? Moisés estava no topo do monte, diante de Deus. Mas Moisés não falou quando ia descer, porque foi Deus que mandou Moisés subir, e era Deus que iria mandar Moisés descer. Mas o povo que é acostumado a fazer, as coisas que a carne pede, que a idolatria pede, que o pecado pede, eles não sabem esperar com paciência no Senhor. E pelo menos 3 vezes durante os meses do Sinai, o povo de Israel prometeu obedecer a tudo que Deus lhe tinha ordenado. Pelo menos 3 vezes diante do Monte Sinai. Lá em Êxodo capítulo 19, versículo 8, a Bíblia fala: então todo o povo respondeu de uma voz e disse: tudo que o Senhor tem falado faremos. E relatou Moisés ao Senhor essas palavras. Êxodo 24, 3 a 7 diz: e veio, pois, Moisés e contou ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então o povo respondeu a uma voz e disse: todas as palavras que o Senhor tem falado faremos. E tomou o livro da aliança e o leu aos ouvidos do povo, e eles disseram: olha o que o povo diz: tudo que o Senhor tem falado, faremos e obedecemos. Quando nós olhamos em Êxodo capítulo 20, versículo 19, e disseram a Moisés: fala tu conosco e ouviremos, e não fale Deus conosco, para que não moramos. Meus queridos irmãos, o Senhor sabia que não estava ali. O Senhor sabia que não estavam dispostos a cumprir as promessas de todo o coração, porque Deus conhece o nosso coração, Deus conhece as nossas fraquezas. E o episódio trágico do bezerro de ouro ali havia mostrado como Deus tinha razão. Não adianta, meus queridos irmãos, nós falar com a boca e nós agirmos diferente com os nossos atos. Não adianta nós dizermos que temos Deus, mas nossas atitudes são diferentes. Não adianta nós dizer que servimos a Deus, mas a nossa atitude tem ali idolatria. Quando nós vemos em Deuteronômio capítulo 5, versículo 28 e 29, a Bíblia diz: ouvindo, pois, o Senhor as vossas palavras, quando me faláveis, e o Senhor me disse: eu ouvi as palavras deste povo, que eles te disseram: em tudo faremos o bem. Quem dera que eles tivessem tal coração, que me temessem e guardassem todos os meus mandamentos, todos os dias, para que bem lhes fosse, e eles e a seus filhos para sempre. Deus tinha ouvido quando o povo de Israel falou para Moisés: nós vamos obedecer, nós vamos seguir, nós vamos ser obedientes.
irmãos, quantas vezes você tem prometido algo para Deus? Quantas vezes você tem falado algo para Deus? Deus, se tu me deres isso, se tu abrires a porta, se tu me deres isso aqui, se tu curar, se tu fazer, se tu for na frente, eu vou te servir, eu vou ser obediente, eu vou temer a ti, eu e a minha casa serviremos a ti. Mas quantas vezes nós falamos e quantas vezes Deus nos vê agindo ao contrário? Em Deuteronômio capítulo 5, versículo 28 e 29, a Bíblia fala: o Senhor disse a Moisés: eu ouvi as palavras desse povo, eu ouvi quando esse povo disse que ia obedecer, eu ouvi quando esse povo falou que tudo que está na lei nós vamos obedecer, mas eu estou vendo que esse povo não está me obedecendo. Pastor, quando nós olhamos em Êxodo 32, versículo 1 a 6, nós vamos encontrar um grande pecado desse povo. Moisés, ele chamou aquilo que fez de grande pecado. Grande pecado. Êxodo capítulo 32, nós vemos ali, a sua avaliação foi precisa. Mas por que, pastor, aqui a Bíblia fala que foi considerado um grande pecado? Versículo 30 e 31. Porque foi grande pecado, pastor? Foi um grande pecado por causa daqueles que o cometeram. Mas quem cometeu esse pecado, pastor? Foi a nação de Deus, foi a nação de Israel, foi o povo escolhido de Deus, foi o terceiro peculiar, foi ali a nação santa que levava o nome de Israel, o nome do Deus de Israel. Foram eles que cometeram o grande pecado. Por que foi grande pecado, pastor? Foi grande pecado pela ocasião e pelo lugar em que haviam sido cometido. Eles cometeram esse grande pecado diante do Monte Sinai, depois de os israelitas terem ouvido a declaração da lei de Deus e de terem visto a glória do Senhor. Aquele povo, eles viram a glória do Senhor. Aquele povo, eles ouviram a voz do Senhor. Aquele povo sentiu a terra tremer, sentiu o monte fumegar, sentiu a presença do Senhor a ponto de dizer: Moisés, fala tu com Deus, ou fala tu no lugar de Deus conosco, porque se ele falar conosco nós vamos morrer. Aquele povo conheceu a Deus. Deus se fez conhecido para aquele povo. Aquele povo que viu o mar se abrir, aquele povo que viu a água amarga se tornar doce, aquele povo que fez a rocha sair água. Esse povo trocou um Deus verdadeiro, esse povo trocou um Deus verdadeiro por um bezerro de ouro. Foi grande esse pecado pela ocasião. Eles tinham prometido obedecer à lei de Deus, mas ao fazer ali aquele bezerro de ouro e ao entregar-se a uma comemoração sensual, porque a Bíblia diz que após eles adorarem aquele bezerro de ouro, o povo saiu para se divertir, e essa palavra se divertir está se referindo a prazeres sexuais e íntimos. A nação quebrou o primeiro e o segundo e o sétimo mandamento. Por isso que foi um grande pecado. Foi um grande pecado por causa daquilo que já passaram, que já haviam passado, experimentado do poder e da misericórdia de Deus. O juízo contra o Egito, eles sabiam que o Deus que eles serviam era um Deus poderoso. O livramento no Mar Vermelho, a provisão de comida e a água e a direção de Deus em sua graça, por meio da coluna de nuvem e por meio da coluna de fogo. Mas mesmo assim, esse povo escolheu rejeitar a Deus e adorar a bezerro de ouro.
Meus queridos irmãos que nos acompanham nesse momento, aquele ato constitui uma rebelião contra a vontade do Senhor, uma rebelião contra a bondade do Senhor. E não é de se admirar que seu pecado provocasse a ira de Deus. Quando nós olhamos para a Bíblia, em Deuteronômio capítulo 9, versículo 7, a Bíblia diz: lembra-te e não te esqueça de que muito provocaste a ira do Senhor teu Deus no deserto, desde o dia que saíste do Egito, até que chegaste a este lugar. Rebeldes foste contra o Senhor. Meus queridos irmãos, nós vemos que o povo era culpado, o povo pecou, mas por que Israel fez algo tão perverso? Por que Israel fez algo tão perverso num momento tão glorioso da sua história? Por que isso? Em primeiro lugar, meus queridos irmãos, eles ficaram impacientes com Moisés. Mas o que Moisés estava fazendo? Moisés estava lá no monte com Deus. Quando nós vemos ali 40 dias e 40 noites, Moisés no monte, e o povo impaciente. E a impaciência, meus queridos irmãos, muitas vezes leva a ações impulsivas e pecaminosas. Quantas pessoas, pela impaciência, eles acabaram tomando decisões, porque foram escravos dos seus desejos. Israel não sabia viver pela fé. Israel não sabia viver e confiar em Deus, independentemente de onde estava o seu líder. Tem pessoas que não podem ver o líder se afastar um pouquinho, que eles já perdem a fé, eles já perdem a segurança. Em vez deles continuar fazendo o que agrada ao Senhor, trabalhando pela fé, eles começam a se reunir para erguer um bezerro de ouro. A Bíblia fala em Deuteronômio capítulo 9, versículo 11 e 12: sucedeu, pois, que ao fim dos 40 dias e 40 noites, o Senhor me deu as 2 tábuas de pedra, as tábuas da aliança. E o Senhor me disse, olha o que a Bíblia fala: levanta-te, desce depressa daqui, porque o teu povo que tiraste do Egito já se tem corrompido, cedo se desviaram do caminho que eu lhe tinha ordenado, fizeram para si imagens de fundição. Meus queridos irmãos, olha que interessante. Quer Moisés estava com eles, quer longe deles, eles o criticavam, eles o ignoravam. O que havia ensinado? Quantas vezes é ensinado, quantas vezes é falado, mas muitas das vezes é criticado o que é ensinado. Mas o que está sendo ensinado veio da parte de Deus. O que está sendo ensinado veio da boca de Deus. Mas aquele povo que saiu do Egito, estava no deserto para entrar na terra prometida, saiu do Egito, mas o Egito eles ainda não tinham deixado sair do seu coração. E eles só obedeciam ali porque Moisés estava ali. Mas Moisés se afastava, ficava 40 dias e 40 noites na presença do Senhor. Aquele povo não conseguia viver sem ser dependente. Então o que eles fizeram? Eles, no entanto, eles ergueram o bezerro, porque eles não sabem viver pela fé. Eles não conseguem viver pela fé. Eles precisam ter algo palpável para ver. Eles precisam ter algo palpável para adorar. No entanto, meus queridos irmãos, Arão e os chefes das tribos
aconteceu. Pois não ali se voltaram imediatamente a Deus, a fim de pedir ajuda, e não advertiram o povo sobre o que aconteceria. Não. Quem que Arão e Hur? Arão e Hur haviam recebido a autoridade de Moisés para liderar a nação. Na ausência de Moisés, Arão e Hur, eles receberam autoridade. Vocês vão ficar responsáveis pelo povo. Apesar de serem homens que haviam visto os feitos do Senhor, mas eles falharam para com Deus e para com Moisés. Eles não souberam suportar a pressão do povo. Eles não souberam suportar ali a pressão que o povo estava fazendo. Esse do 24:14 a Bíblia fala: e disse aos anciões: esperai-nos aqui, até que tornemos a vós, e eis que Arão e Hur ficarão convosco. Quem tiver algum negócio, se chega a eles. Meus queridos irmãos, em vez de conter o povo, em vez de incentivar o povo à obediência, em vez de incentivar o povo a confiar em Deus, em vez de incentivar o povo a fugir da idolatria, a fugir do pecado, não. Arão foi complacente e satisfez o desejo pecaminoso do coração deles. Mais tarde, Arão, ele apresentou uma desculpa esfarrapada e tentou pôr a culpa no povo, mas o Senhor sabia muito bem o que havia acontecido. Quantas vezes, meus queridos irmãos, o povo peca, mas o povo peca por quê? A Bíblia fala em Êxodo 32, versículos 22 e 24: então respondeu Arão: não se acenda a ira no meu Senhor, tu sabes que este povo é inclinado ao mal. E eles me disseram: faze-nos um Deus que vá diante de nós, porque não sabemos o que sucedeu a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito. Então eu lhe disse: quem tem ouro, arranque-o. E deram-no e lancei no fogo, e saiu este bezerro. Meus queridos irmãos, Deus estava tão irado que teria matado Arão, caso Moisés não tivesse intercedido por ele. Deuteronômio 9:20 fala: também o Senhor se irou muito contra Arão para o destruir, mas também orei por Arão ao mesmo tempo. A disposição com cúmplice de Israel para adorar ídolos nasceu no Egito e ainda estava presente no coração do povo. Ainda estava presente naquele comportamento daquele povo. Vivemos hoje, meus amados irmãos, um cristianismo que dizem que serve a Deus, mas o Egito ainda está no coração desse povo. O Egito ainda acompanha o coração desse povo. Lá na frente nós vamos ver Josué falando para o povo no capítulo 24, versículo 14: agora pois temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora deuses estranhos, os deuses aos quais serviram os vossos pais além do rio e do Egito, e servi ao Senhor. Arão alimentou esse apetite dos israelitas ao dar-lhe o que eles queriam. Quantas vezes, meus queridos irmãos, a pressão é forte. Quantas vezes ali a crítica é forte. Quantas vezes o levante é forte. Por quê? Porque determinado povo, determinadas pessoas, elas querem que a igreja seja liderada do tipo do Egito. Elas querem que as ovelhas andem do tipo que o mundo anda.
dobrado o seu joelho na presença do Senhor como Moisés. Muitos que têm ali deixado de orar, deixado de se consagrar, deixado a sã doutrina e estudar a palavra do Senhor e trocaram essas coisas por outras coisas dessa vida. Eles têm cedido, eles têm aberto as portas. A igreja tem enchida, mas a igreja não tem muitos convertidos lá dentro, porque o mundo está dentro da igreja. O Arão e o Ur está cedendo ao que, pastor? Está cedendo a bezerros de ouro, está cedendo a novidades, e Deus não está se agradando. Deus não está se agradando de tipos de igrejas nesses últimos dias. Por causa de quê? Por causa dos bezerros de ouro, por causa das idolatrias, por causa do mundanismo, por causa do apetite de ser que nem o Egito, de cultuar que nem o Egito, de adorar que nem o Egito, de se vestir que nem o Egito. Hoje em dia fala-se muito sobre ir ao encontro das necessidades das pessoas. Mas vemos aqui o exemplo de uma nação que não sabia mais, não sabia quais eram de fato as suas necessidades. Achavam que precisavam de um ídolo, mas o que realmente carecia era fé em seu grande Deus, que se havia revelado a eles de modo tão poderoso. Israel, meus queridos irmãos, eles trocaram a glória de Deus vivo pela imagem de um animal. E o que significa é que agiu ali exatamente como as nações pagãs ao redor agiam. Meus queridos, muita gente consegue madrugar para pregar, mas não consegue madrugar para orar. Consegue madrugar no videogame, mas não consegue madrugar para orar. Consegue madrugar na Netflix, mas não consegue madrugar para orar. Salmo 106, versículo 19 a 23, a Bíblia diz: fizeram um bezerro em Horebe e adoraram a imagem fundida, e converteram a sua glória na figura de um boi que come erva. Esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que fizeram grandes ou grandezas no Egito, maravilhas na terra de Cão, coisas tremendas no Mar Vermelho. Por isso disse que o destruiria. Não houvesse Moisés, seu escolhido, ficado perante ele na brecha, para desviar a sua indignação, a fim de não os destruir. Deus está procurando, meus queridos irmãos, obreiros que se colocam na brecha. Deus está procurando, meus queridos irmãos, líderes que se colocam na brecha. Não se coloca em palanque, não se coloca em status, não viva de aparência, mas que se coloque na brecha, que fale a verdade para o povo, doa quem doer, sozinho ou acompanhado. Deus precisa de pessoas hoje que se colocam na brecha, entre o povo e Deus, e entre Deus e o povo. Mas qual foi a grande prova? Qual foi a grande prova? Eu quero falar para os irmãos aqui em Êxodo 32:7. A grande prova foi na liderança. A grande prova foi para com Moisés. As experiências difíceis com o nosso povo, elas nos edificam ou nos destroem. E ali nós vemos que Moisés, ele estava prestes a ser provado diante de Deus. Mas pastor, não foi o povo que pecou? Sim, mas com o pecado do povo, ali agora Deus está provando Moisés também. E Deus chama para Moisés ali, Deus fala para ele: Deus chamou Israel de teu povo, que fizesse sair do Egito. Como que se o Senhor tivesse abandonado as nações, como que se o Senhor tivesse abandonado
Ali Israel na mão do seu líder. Meus queridos irmãos, quando nós olhamos ali, Moisés diante de Deus, ouvindo essa palavra, o teu povo, e não mais o meu povo. Moisés ali estava sendo testado diante de Deus. E quantas vezes na hora da prova, meus queridos irmãos, Deus está te testando, Deus está te provando, Deus está ali te lapidando, e muitas das vezes você é reprovado na hora da prova, muitas das vezes você não passa na hora da prova, você desiste na hora da prova, você reclama na hora da prova, murmura na hora da prova, abandona na hora da prova. E Moisés estava ali, diante de Deus, e Deus estava falando mais para Moisés: o teu povo, Moisés. Como que se Moisés agora visse o Senhor abandonando aquele povo que Deus tinha falado diante do Monte Sinai: vocês serão meu povo e eu serei vosso Deus. Mas Deus falou isso porque o povo escolheu obedecer, porém agora o povo desobedeceu. Mas Moisés não tardou em lembrá-lo de que era o povo de Deus e de que era o Senhor quem havia livrado. Além disso, meus queridos irmãos, Deus havia feito uma aliança com seus antepassados. Deus havia prometido abençoar, Deus havia prometido multiplicar e dar-lhe uma terra para esse povo. Lá em Gênesis capítulo 12, versículo 1 e 3 diz: ali a Bíblia diz: olha, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Olha a promessa: e far-te-ei uma grande nação, e abençoarei, ou abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Mais promessa para esse povo: e abençoarei os que te abençoarem. Mais promessa: amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aquele povo tinha promessa, e Moisés sabia que Deus tinha feito promessa para Abraão, Isaque e Jacó e os seus descendentes. Agora Moisés estava diante de Deus, pedindo que Deus cumprisse a sua promessa, e era isso o que Deus esperava dele. Deus, ali o Senhor usou uma abordagem diferente para testar Moisés. Deus ali ofereceu exterminar Israel e fazer uma nova nação a partir dos descendentes de Moisés. Meus queridos irmãos, um homem de menos caráter, ele poderia ter aceitado esse convite, mas Moisés não aceitou. Um homem de menos caráter, ele poderia ter aceitado esse convite e dizer bem assim: é melhor, Deus, mata tudo e faz uma nova linhagem da minha família. Por quê? Porque só eu que aqui presto, só eu que sou santo. Mas Moisés fez diferente. Por mais pecador que fosse o seu povo, ele o amava. E o maior desejo de Moisés era glorificar ao Senhor de Israel e vê-lo cumprir as suas promessas naquele povo. Meus queridos irmãos, o líder dos israelitas, Moisés, ele não estava preocupado com o seu próprio futuro. Ele não estava preocupado com o seu próprio status. Mas a sua preocupação era com a reputação de Deus diante desta terra. O que Moisés fala para Deus, quando Deus fala: eu vou exterminar com esse povo pecador, e eu vou levantar uma nova nação da tua linhagem, Moisés. Mas o que Moisés fala para Deus? Olha o que Moisés fala para Deus. Deus, o que os egípcios diriam de Deus?
ficassem sabendo que a nação toda de Israel havia sido destruída no Sinai. Nós pedimos para o faraó liberar. Nós lutamos, veio 10 pragas, para que nós caminhasse caminho de 3 dias para oferecer sacrifício para ti. E agora chega aqui diante de ti, Senhor. Tu, em vez de aceitar esse povo, tu mata esse povo. Meus queridos irmãos, Deus tinha o direito de estar irado com o pecado flagrante de idolatria e de sensualidade de Israel. Mas Moisés convenceu o Senhor a não destruir o povo. Quando nós olhamos em Êxodo capítulo 32, versículo 10 a 12, nós vemos Moisés ali, falando: agora pois deixa-me para que o meu furor acenda contra ele, e o consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Deus fala para Moisés isso. Moisés, porém, suplicou ao Senhor, o seu Deus, e disse: ó Senhor, por que se acende o teu furor contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito, com grande força e com forte mão? Porque hão de falar os egípcios, dizendo: para mal os tirou, para matá-los nos montes, e para destruí-los na face da terra. Torna-te do furor da tua ira, e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Meus queridos irmãos, ao escrever esse relato, aqui em Êxodo nós vemos que Moisés ele usou termos humanos para relatar como ações divinas. E o que explica porque ele diz no versículo 14 que o Senhor se arrependeu. Deus não se arrepende, mas essa palavra se arrependeu, aqui que nós encontramos, descreve a mudança de abordagem de Deus ao tratar com o seu povo. A palavra hebraica aqui para essa palavra, se arrependeu, significa entristecer-se, lamentar-se. Quando a Bíblia diz aqui em Gênesis capítulo 6, versículo 6, a Bíblia fala: então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. Nós encontramos em 1 Samuel capítulo 15, versículo 29, ali também uma passagem que diz: e também aquele que é a força de Israel não mente nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrepende. Meus queridos, o caráter de Deus não muda, mas o Senhor responde às orações e ouve as confissões de seu povo. E a Bíblia diz que se o homem se arrepender dos seus maus caminhos, haverá misericórdia para ele, haverá vida para ele. Essa foi a grande prova para Moisés diante da intercessão daquele povo. Mas aquele povo não ficou sem disciplina. Nós encontramos na Bíblia grande disciplina para aquele povo depois daquele grande pecado. Em Êxodo 32, versículo 15, ali nós encontramos: e virou-se Moisés e desceu do monte com as 2 tábuas. Olha a descida da 4ª vez, com as 2 tábuas do testemunho na mão, tábuas escritas de ambos os lados, de um e de outro lado estava escrita. Em Êxodo 33, versículo 11, a Bíblia diz: e falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer um fala com seu amigo. Olha a intimidade que Deus tinha com Moisés. Olha a intimidade que Deus tinha com Moisés e Moisés tinha com Deus. Depois tornava o arraial, mas o seu servidor, o Josué, o jovem Josué, o filho de Nun, nunca se apartava do meio da tenda. Meus queridos irmãos,
Irmãos, quantas pessoas hoje querem fazer a obra do Senhor, mas não querem obedecer, não querem seguir o exemplo, não querem ficar na tenda junto com Moisés, não querem ir para a consagração junto com Moisés, não querem interceder como Moisés intercedeu. Mas a Bíblia nos dá um relato de Josué, aqui no capítulo 33, versículo 11 de Êxodo, que Josué, filho de Nun, um jovem servidor, nunca se apartava do meio da tenda. Em sua graça, meus queridos, Deus perdoa os nossos pecados, mas em sua soberania, Deus permite que o pecado traga suas terríveis consequências. Nós colhemos o que plantamos, colhemos o que semeamos, é bíblico isso. Gênesis capítulo 6, versículos 7 e 8, a Bíblia diz: não ereis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Nós olhamos alguns exemplos da Bíblia. No caso de Davi, por exemplo, Deus perdoou o pecado do rei, mas advertiu-o que a espada jamais se apartaria da casa dele, e foi exatamente o que aconteceu. Meus queridos irmãos, como é triste colher as consequências do pecado. Quando nós olhamos 2 Samuel capítulo 12, versículo 10, a Bíblia diz: agora pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste, e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser a tua mulher. Tem pessoas que tentam tapar o pecado, tentam cobrir o pecado, tenta camuflar o pecado, achando que o que está semeando nunca vai colher. Vai colher sim, meus queridos irmãos. Deus não se deixa escarnecer. Não ereis, a Bíblia diz. Tudo que o homem semear, isso vai ceifar. Há uma grande disciplina quando o povo se rebelia, quando o povo peca contra Deus, quando o povo desobedece. E Moisés disciplina o povo. Isso no capítulo 32, versículo 15 a 29. Nós vemos ali Moisés, ele descer da montanha. Moisés, ele pediu a Josué que o acompanhasse. Engraçado que muitas das vezes companheiros estão do teu lado, nas horas das festas, nas horas boas, mas na hora da disciplina, na hora da correção, na hora que é para separar o joio do trigo, na hora que é para colocar a casa em ordem, muitas das vezes o Moisés, ele se encontra sozinho, mas Moisés pediu a Josué que o acompanhasse. Êxodo capítulo 24, versículo 12 e 13 diz: então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte e fica-te lá, e dar-te-ei as tábuas de pedra e a lei, e os mandamentos que tenho escrito, para os ensinar. E levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subiu Moisés ao monte de Deus. Um dia Josué ficaria no lugar de Moisés, de modo que aprendera a lidar com essas questões problemáticas. Josué, ele trabalhava do lado de Moisés. Josué observava Moisés liderando. Josué observava Moisés corrigindo. Josué observava Moisés colocando ali separação entre o pecado. Moisés nunca deixou Josué de lado. Moisés nunca deixou Josué ali na camuflagem. Moisés estava irado, mas era uma ira temperada pelo amor. O que na verdade é angústia. E tudo isso Josué acompanhava. Ele sabia que o que estava acontecendo com Moisés, um dia poderia acontecer com ele também. Moisés sempre foi transparente com Josué em todas as áreas, todas as decisões. O Josué estava
ali. O Josué acompanhava. A Bíblia fala em Êxodo 32, versículo 19 e 20 a 22. E aconteceu que, chegando Moisés ao arraial, vendo o bezerro e as danças, acendeu-se-lhe o furor e arremessou as tábuas das mãos e as quebrou aos pés do monte. E tomou o bezerro que tinha feito e o queimou no fogo, moendo até que se tornou em pó, e os aspergiu sobre a água, e desceu a beber os filhos de Israel. Deu a beber aos filhos de Israel. E Moisés perguntou a Arão, porque Arão tinha aberto as portas para o povo fazer a idolatria. Arão tinha permitido o povo fazer. Arão tinha dado aval para o mundanismo entrar no culto, aonde a adoração pertencia somente a Deus. Foi Arão que abriu as portas. E Moisés perguntou a Arão: que tem feito este povo, que sobre ele trouxesse tamanho pecado? O povo está sofrendo, o povo está desorientado, o povo não sabe mais o que é certo e o que é errado. Então Arão respondeu: não se acenda a ira do meu Senhor, tu sabes que esse povo é inclinado para o mal. Meus queridos irmãos, seu ato de quebrar as tábuas foi ali simbólico. O que significaria aquele ato de quebrar as tábuas no pé do muro? Israel havia quebrado a aliança e teria de enfrentar a disciplina. Mas contudo, antes de tratar com o povo, Moisés confrontou com a liderança. Muitas das vezes o povo está pecando porque é herdeiro da liderança, é frouxidão da liderança, é vista grossa da liderança, é medo muitas das vezes de confiar pela fé. Então começa a construir bezerros dentro dos cultos, começa a vir a libertinagem dentro das igrejas. E Moisés confrontou Arão, pois o privilégio da liderança traz consigo tanto responsabilidade quanto a prestação de conta. E de acordo com o evangelista Billy Sunday, uma desculpa é o invólucro de uma razão recheada de uma mentira. E as desculpas esfarrapadas de Arão não convenceu Moisés. Hoje nós encontramos liderança cheia de desculpa, liderança que vê muitas das vezes as coisas erradas acontecendo e vai perguntar, vai falar, vai orientar, mas não tem, só tem desculpa. Então Moisés voltou-se para o povo e perguntou: quem é do Senhor? Quem é do Senhor? Josué 24:15, Josué também pergunta. A Bíblia fala ali, quando Josué fala para o povo de Israel: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses que serviram vossos pais, que estavam ali do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, olha a decisão de Josué. Josué não ficou com muita gente, não. Josué não precisou de partido e nem arquibancada cheia aplaudindo, elogiando e bajulando ele, para ele tomar a decisão certa. Josué falou: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Querem adorar a idolatria? Adore. Querem reclamar da verdade? Reclame. Querem murmurar? Murmure. Querem falar mal? Fale. Porém, eu e a minha casa, Josué falou, serviremos ao Senhor. Isso é uma decisão pessoal. Quando eu vejo em 1 Reis capítulo 18, versículo 21, Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se Baal é, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu. Por quê? Porque o povo já estava ali com uma liderança aonde Jezabel tirava toda a autoridade de Acabe. Quem te
ditava as normas ali em Israel era Jezabel. E Jezabel, ela só mantinha a profeta que bajulava ela. Ela só patrocinava a profeta que falava bem dela. Tinha 850 profetas na sua mesa. Mas quem andava sozinho por aí era o Elias. O Elias era o desprezado. O Elias era o perturbador de Israel. Mas eles não suportavam quando Elias falava a verdade. E a diferença do Elias para os 800 e pouco era que o Elias ainda usava o altar do Deus vivo em Israel, lá no Monte Sinai. O altar que desce o verdadeiro fogo, o altar que não tem idolatria, o altar que não tem paganismo, o altar que tem santidade, o altar de Elias é o que desceu o fogo do céu. Aleluia! Com isso, deu a Israel a oportunidade de arrepender-se e de reafirmar seu compromisso com o Senhor. Mas somente os levitas responderam ao chamado. Moisés confronta Arão. Moisés, ele agora vai diante do povo. Quando eu vejo Moisés agora diante do povo, Josué do lado para aprender, Arão, que deveria ter sido exemplo, foi corrigido. Hoje nós vemos a liderança errando e as pessoas tentando botar panos quentes. Por que eu não posso corrigir? Porque vai sair da igreja. Por que eu não posso chamar atenção? Porque vai sair da igreja. Arão foi corrigido por Deus e foi corrigido por Moisés. Moisés não usava ali a simpatia para liderar o povo. Moisés não dependia de ofertas. Moisés não dependia de presentes. Moisés tinha um compromisso diante do povo e diante de Deus. Era a palavra do Senhor. Agora Moisés fica diante do povo e faz uma pergunta: quem é de Deus? E sem levar em consideração os laços de família, sem levar em consideração os laços de amizade, nós vemos ali os levitas demonstraram grande coragem e tomaram uma decisão para ficar ali do lado de Deus. Hoje nós vemos pessoas abandonando o ministério. Hoje nós vemos pessoas abandonando cargos. Hoje nós vemos pessoas fazendo, até saindo de igrejas. Por causa de quê? Laços de amizade, laços mudando, coisas de picuinhas. Mas os levitas, os verdadeiros levitas, não tomaram essa atitude. E a Bíblia diz: aquele que não deixa pai e mãe por amor a mim, não é digno de entrar no meu reino. E os levitas sabiam que eles tinham que tomar uma posição. E eles tomaram essa posição. Tomaram essa posição. E quando Moisés agora destrói aquele bezerro, agora ele faz a pergunta: quem é de Deus? E quem é da idolatria? Quem é de Deus? Se levantou os levitas e vieram para o lado de Moisés. A Bíblia fala em Mateus capítulo 10, versículo 34. Meus queridos, não cuideis que vim trazer paz na terra. Não vim trazer paz, mas vim trazer espada. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra o seu pai, e a filha contra a sua mãe, e a nora contra a sua sogra, e assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou filha mais do que a mim, não é digno de mim. Ou quem toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Isso está na Bíblia, meus queridos irmãos. Tem muitas pessoas perdendo casamento, perdendo salvação, perdendo chamado, porque tem se preocupado muito com a sua vida pessoal, com a sua vida carnal. Seus corpos estão perfeitos, mas a sua alma está podre diante de Deus. Lucas capítulo 14, versículo 26 e 27 diz: se alguém vier a mim e não aborrecer seu pai e a sua mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, ainda também a sua própria vida, não pode ser
meu discípulo. Qualquer que não levar a sua cruz e não vier por mim, não pode ser meu discípulo. Isso está na Bíblia. Séculos depois, Paulo ainda usou esse acontecimento ali dentre outros, para advertir os cristãos sobre uma rebeldia contra Deus lá na igreja de Coríntios, aonde ele menciona na carta, em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 1 até o 12, mas ele diz ali: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, e todos comeram da mesma comida espiritual, beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguiam, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, por isso foram prostrados no deserto. E essas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos faça, pois, idolatria, como alguns deles, conforme está escrito. O povo aceitou-se a comer e beber, e levantou-se para folgar. E não nos forniquemos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23.000. E não tentamos a Cristo, como alguns deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras, e estão escritos para aviso nosso, para quem já são chegados aos fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe, não caia. Olhe, não caia. Meus queridos, Moisés disciplinou o povo. E em seguida Moisés destruiu a vergonhosa estátua, o vergonhoso bezerro de ouro, queimando-o. E aquilo é algo interessante. Por quê? Porque a Bíblia fala bezerro de ouro, mas é possível que fosse feito de madeira revestida com ouro. Assim como as mobílias do tabernáculo também era feita de madeira e revestida de ouro. Então nós vemos aqui que Moisés moeu o ouro até virar o pó, jogou o pó no ribeiro que havia ali perto, e fez o povo beber da água. Êxodo 17, capítulo 1 até o 7, a Bíblia fala o que Moisés fez. Ali então contendeu o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. E Moisés lhe disse: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizesse subir do Egito? Para nos matares de sede, a nós e a nossos filhos e ao nosso gado? E chamou Moisés ao Senhor, dizendo: que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejará. Interessante que Deuteronômio capítulo 9, 21, a Bíblia diz: porém eu tomei o vosso pecado, o bezerro que tinhais feito, e queimei a fogo, e pisei e moei-o bem até que se fez pó, e o pó lancei no ribeiro que descia do monte. Meus queridos irmãos, depois toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de si pelas suas jornadas segundo o mandamento do Senhor, e acampou em Refidim, e não havia água ali para o povo beber. E com isso destruiu totalmente o ídolo, e também forçou o povo a identificar-se com seus terríveis pecados. Quando eu vejo ali, Moisés, ele voltou para o Senhor no Monte Sinai, onde durante mais 40 dias e 40 noites jejuou e orou.
por seu povo. Nós vamos ver isso lá na sexta subida. E depois disse Deus que estava disposto a morrer, se isso significasse que os israelitas vieram ou viveriam. Mas Deus rejeitou a sua oferta. Nós vimos que agora na quinta subida Moisés sobe e intercede pelo povo. Moisés sobe e se coloca no lugar do povo para morrer. Deus rejeita a oferta de Moisés, mas o Senhor garantiu a Moisés que o seu anjo iria diante dele e que Moisés continuaria a liderar o povo como antes. Mas no entanto, Deus iria castigá-los a seu momento e a seu tempo. Meus queridos, se os israelitas soubessem tudo que Moisés suportou por amor a eles, talvez o tivesse valorizado mais. Mas esse é o preço a ser pago pela liderança espiritual fiel. Muitas pessoas só sabem criticar às vezes a liderança. Muitas pessoas só sabem atirar pedra na liderança. Muitas pessoas só sabem acusar a liderança. Assim como o povo de Israel, todas as vezes queriam apedrejar Moisés, todas as vezes queriam, mas não sabe o quanto Moisés suportava por amar a eles. Não sabe o quanto Moisés intercedia diante de Deus, para que Deus não punisse aquele povo. Moisés disciplinou o povo, mas Deus também disciplinou o povo. Quando nós olhamos o capítulo 32, versículo 35, nós olhamos que a primeira disciplina de Deus foi mandar uma praga sobre o povo. Mas nós não somos informados de quantas pessoas morreram. Mas os levitas, eles haviam dado cabo ali de 3.000 homens que se envolveram com a adoração idólatra e as práticas imorais. Mas Deus sabia quem era todos os culpados. Nós vemos que Moisés fala: quem é de Deus vem para cá, quem é dos ídolos fica aí. E aqueles que eram de Deus tiveram que tomar uma decisão, tiveram que tomar uma posição e tiveram que matar todos aqueles que não eram de Deus. Às vezes Deus dá uma sentença de seu julgamento imediato, mas depois adia uma execução de pena. Nós vemos ali que foram mortos aproximadamente 7.000, 3.000, não foi 7, 3.000 foi mortos pelos levitas. Mas pastor, e o resto do povo? Será que não tinha mais pessoas que se envolveram com idolatria? Talvez tinha sim, mas Deus sabe. Deus sabia quem eram todos os culpados. Muitas das vezes num problema, 1, 2 são punidos, mas tem mais envolvidos, mas Deus sabe. Não adianta esconder. Deus conhece. No entanto, quer no Antigo Testamento, quer no Novo Testamento, a Bíblia diz que há pecado para a morte. 1 João capítulo 5, versículo 16 e 17, a Bíblia fala: se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orará, e Deus dará a vida àqueles que não pecaram para a morte. Mas há pecado para a morte, e por esse digo que não ore. Entendeu? E por esse não digo que ore, porque toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. O segundo juízo de Deus foi recusar-se a ir adiante dos israelitas ao marcharem para a terra prometida. Deus fala para Moisés: não vou matar esse povo, mas também não vou diante deles. Capítulo 33, versículo 1 a 6, Deus disse a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo
povo que fizesse subir da terra do Egito, a terra que jurei a Abraão, Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência darei. E olha o segredo: enviarei um anjo diante de ti, e lançarei fora os cananeus, e os amoreus, e os heteus, e os perizeus, e os heveus, e os jebuseus. Há uma terra que manda leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti, porquanto és povo de dura serviço, para que te não consuma no caminho. E ouvindo o povo esta má notícia, pranteou-se e ninguém pôs sobre si os seus atavios. Portanto, o Senhor tinha dito a Moisés: disse aos filhos de Israel: és povo de dura cerviz. Se por um momento subir no meio de ti, te consumirei. Porém agora tira os teus atavios, para que eu saiba o que te hei de fazer. Então os filhos de Israel se despojaram dos atavios ao pé do monte Horebe. Meus queridos, Deus manteria as promessas da aliança que havia feito com os patriarcas, mas em vez de ir adiante deles, adiante de Israel, na pessoa do seu filho, o anjo do Senhor, que está lá no capítulo 23, versículo 20 a 23, que aí o próprio Deus ia adiante deles. A Bíblia diz: eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guarde pelo caminho, e te leve ao lugar que te tenho preparado. Guarda-te diante dele, e ouve a sua voz, e não o provoqueis a sua ira, porque não perdoará a vossa rebeldia, porque o meu nome está com ele. Mas se diligentemente ouvir a sua voz, e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos, e adversário dos teus adversários. Meus amados irmãos, Deus fala: porque o meu anjo irá adiante de ti, e te levará aos amoreus, os heteus, os perizeus, os cananeus, os heveus, jebuseus, e eu os destruirei. Esse anjo do Senhor, do capítulo 23 e 20 a 23, era o próprio Deus, na pessoa de Jesus Cristo. Porque Deus tinha prometido lá no Monte Sinai, para Moisés, antes dele ir para o Egito, ele diz: o eu sou estará indo contigo, o eu sou estará na tua frente. Mas agora depois que o povo trocou Deus pela imagem do bezerro de ouro, agora Deus não vai mais diante do povo. Deus se recusou a ir diante do povo. E Deus fala para Moisés que iria nomear um anjo para acompanhar os israelitas. Faria isso porque Israel era povo de dura cerviz. Deus fala em Êxodo capítulo 32, versículo 9: disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto a este povo, eis que é povo de dura cerviz. Se fossem o povo que estivesse aflito, se fosse o povo que estivesse sofrendo, o Senhor até teria ido até eles com graça e misericórdia, assim como foi até o Egito para livrar aquele povo da escravidão e das mãos de Faraó. Mas um povo obstinado só pode ser disciplinado. Aquele povo que estava ali no deserto era um povo desobediente e rebelde. E nós vemos capítulo 3, versículos 7 a 10. Mas eu não vou ler todo, mas a Bíblia diz: e disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto desci para livrá-lo da mão dos egípcios. Mas agora nós vemos, meus queridos irmãos, Deus não querendo descer mais para ir diante do povo de Israel. Era melhor Deus apartar-se deles do que vir de súbito para eles, e por causa do pecado deles, da idolatria deles, do comportamento deles,
eles serem destruídos. Quando Moisés transmitiu essa mensagem a Israel, meus queridos irmãos, a reação do povo foi tirar todos os seus adornos. A reação do povo foi prantear. E agora nós vemos aquele povo removendo os enfeites. Agora nós vemos aquele povo removendo todos os seus atavios. Em Êxodo 33:5 nós vemos aquele povo, ele estava vivendo a estigma da pobreza irremediável. Agora havia uma ordem direta de Deus aos desobedientes e rebeldes hebreus, para que se desfizesse dos seus atavios. Porque foi através desses atavios que o povo corrompeu seu coração. Enquanto isso sucedia, Moisés e seu auxiliar Josué estavam lá no topo do monte, em perfeita harmoniosa comunhão com o Pai. Mas o povo estava lá embaixo. O povo estava lá embaixo pecando. Moisés lá em cima orando, jejuando, e o povo lá embaixo pecando. Quem está em cima tem a visão dos céus. Já o que está embaixo segue a sombra dos que estão sem luz. O recolto de silêncio de Deus e de Moisés os constrangeu. Sentindo-se desprotegido e longe do seu dirigente, regressaram à lama e ao lodo da degradação. Moisés tinha ficado 46 dias longe do povo. O povo não soube esperar, permanecer, obedecer, ser leal. A Bíblia diz ali que o povo regressou à lama, ao lodo, ao pecado. Sem contar que o vulgo que estava entre Israel, aquela mistura de povo que andava com Israel, foi o primeiro a voltar às antigas práticas e à murmuração. Quantas vezes, meus queridos irmãos, há um vulgo no meio do povo de Deus, há uma mistura de povos que não são convertidos, mas andam com os convertidos, e esses que não são verdadeiramente convertidos, eles são os primeiros a murmurar, eles são os primeiros a desanimar, eles são os primeiros a fazer contenda, grupinho, a fazer rebeldia dentro da casa do Senhor. Tornou-se o regente da apostasia, colhendo para si o castigo divino. Nós vemos que a impaciência, ela tem levado a muitos a agirem enxergando apenas o seu próprio nariz. Meus queridos, nós necessitamos ter paciência e aguardar no Deus da nossa salvação. Foi conseguido reunir enfeites de todo Israel e levantaram ali a presença de Arão, para que por meio desses atavios fosse edificado um Deus. Por meio daqueles atavios, ali foi edificado um bezerro de ouro. E o que nós aprendemos com isso? É que muitas das vezes, para fazer algo que não agrada a Deus, nós temos pessoas que cooperam, nós temos pessoas que ofertam, nós temos pessoas que pegam junto. Cuidado com os teus atavios. Eu não vejo pecado em enfeitar-se. A questão é quando permitimos que a matéria resplandeça mais que o brilho do Espírito Santo. Isso poderá ocorrer quando canonizamos a matéria, fazendo dela um Deus. Meus queridos, só Deus sabia se aquilo tratava de verdadeiro arrependimento ou não. Pouco antes, os israelitas haviam contribuído com seus adornos de ouro para fazer um ídolo, e aquela era a forma de desfazer o tal ato. Talvez estivesse começando a fazer do jeito difícil a sua lição. Agora eu vejo Deus
Deus se privando de ir ao meio do povo, Deus se privando de estar diante do povo. Deus fala para Moisés: Moisés, faça uma tenda. Faça uma tenda, mas essa tenda eu quero fora do arraial do povo de Israel. E aí nós vemos a tenda do encontro, Êxodo 33:7. A consequência é que o povo mais sente é o distanciamento da presença de Deus, o nosso eterno Criador, ainda que ela seja momentânea. Agora nós vemos a tenda do encontro, que não é o tabernáculo. A tenda do encontro, edificado do lado de fora do assentamento israelita, foi a maneira de dizer àquela gente que o pecado ofusca a comunhão com o Salvador. Quando eu vejo aquele que humildemente anelar em ser, a chegar a Deus, a chegar quebrantado, prostrado ante ao Senhor, com certeza terá o perdão e a restauração genuína. Mas eu vejo aquele povo de Israel não sentir ali vontade de estar na presença do Senhor. Do lado interno do acampamento eles tinham a sua rotina diária, como qualquer outra pessoa. Podiam trabalhar, escolarizar, educar seus filhos, bater papo entre amigos. Mas já para fora do acampamento existia um ambiente favorável para os que desejassem buscar a face de Deus. Pastor, a tenda do encontro, ela tinha a finalidade de tirar o povo de suas rotinas e compromissos, fazendo com que se apartasse das experiências do dia a dia, viesse para fora o encontro com Deus. Era necessário abrir mão da sua casa, era necessário abrir mão dos seus hábitos, era necessário deixar o acampamento para estar em um lugar especial na companhia do Mestre dos Mestres. Será que nós temos a tenda do encontro hoje? A nossa vida tem a tenda do encontro? Ou nós estamos desmontando a tenda do encontro por causa dos afazeres do dia a dia? Hoje não dá mais tempo para servir a Deus. E quando servimos a Deus, servimos com tanta pressa, por causa dos afazeres do dia a dia, por causa dos lazeres, por causa dos trabalhos. Hoje a pessoa não trabalha mais pelo pão que come. Hoje a pessoa é enganada. E esse deve ser o nosso procedimento, se aspiramos viver na intimidade do autor da nossa excelência. Esse era o local dominado pela glória e manifestações sobrenaturais dos céus, a tenda do encontro. Toda vez que Moisés caminhava em direção a esse local sagrado, o povo permanecia curioso a observar a entrada, ali na entrada de suas casas, o momento em que ele estaria ou entraria para estar com Deus. Meus queridos, o coração daquele povo era invadido por enormes expectativas, porque acreditava que algo extraordinário aconteceria naquele lugar. Porém, para o infiel, a nobreza da fidelidade, para o infiel a nobreza e a fidelidade, santidade ao Criador da vida, é uma lenda que nunca foi patenteada. Muitas pessoas olham e digam: para que orar? Muitas pessoas até se ofendem quando são convidados a orar. Mas muitas pessoas ficam observando quem ora, porque quem ora tem a presença do Senhor. Quem ora, quem tem ali o compromisso com Deus, não se embaraça com as coisas dessa vida. Quem ora tem fé. Quem ora tem futuro, tem sonhos.
Quem ora tem promessas. Quem ora confia em Deus e não em estátua. Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima, precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Pois quem dele se aproxima. Esse versículo desenha o projeto a ser seguido, meus queridos irmãos. Nós precisamos, com uma fé inabalável, mergulharmos no oceano da majestade divina. Havia uma intimidade patente entre Moisés e o seu Senhor. Moisés em cima do monte tinha intimidade com Deus. Moisés lá no acampamento tinha intimidade com Deus. Aonde Moisés estava, ele procurava ter intimidade com Deus. Ele ouvia a sua voz soberana. Como companheiro que fala para o outro companheiro, podendo estar face a face, sem nenhum temor. De príncipe e pastor de ovelha, amigo chegado do Pai. Que maravilhosa comunhão que Moisés tinha com Deus. Que tempo áureo esse humilde e abnegado pastor desfrutou da companhia do pastor das nossas almas. Meus queridos, quando esse líder queria sossego, quando esse líder queria desabafar, quando esse líder queria pedir orientação, quando esse líder queria proteção, quando esse líder queria quietude, ele corria para a tenda do encontro. Lá era o lugar ideal, lugar sem barulho de homem, sem barulho do mundo capitalista, longe das cobranças humanas e das interrupções, dando lugar apenas à voz de Deus, a tenda do encontro. Tem pessoas hoje que gostam, mas não da tenda do encontro, que é particular com Deus, mas gosta de barulho de homem, barulho capitalista. Mas Moisés não. Moisés, ele separou a tenda do encontro para ele só ouvir a voz de Deus, direcionado por Deus. Um figurado oceano com o seu sopro imortal, no entanto tonificado por uma singular bonança naquela tenda, personificando o espírito do ser humano, manifestando sua alma na presença de Deus. São esses os momentos em que nos sentimos regenerados, aéreos e alheios ao burburinho da vida, que as algemas que aprisionam o nosso pensamento são abertas, onde o desespero da dor e o silêncio da resposta são vistos como discipuladores e nos molda em um jardim humano e seco deserto. Moisés lá no deserto estava na presença do Senhor. Ali na tenda do encontro, onde a pausa é o maior presente que o nosso cansado e oprimido coração pode obter, é na presença do Senhor. E onde a melancólica nuvem de desabores da nossa existência é abatida pelo fulgor flamejante do Todo-Poderoso Sol da Justiça. Meus queridos, se almejamos um período a sós, envolvidos pela cativante presença do Senhor, som da doce e harmoniosa voz do Mestre, nós temos que entrar na tenda do Pai amoroso. Nós devemos entender que a nossa tenda somos nós que devemos arquitetar. Aonde está sendo a tua tenda do encontro? Aonde você está tendo comunhão com Deus? Isso pode acontecer em qualquer lugar, como nosso quarto, como nosso escritório, ou até mesmo até no quintal da nossa casa.
independente da escolha a ser feita, mas a razão tem que ser única: ouvir a voz do Senhor. Se você já tem esse recinto, não esqueça, meu querido, não esqueça de ser diligente e aplicável. Não adianta dizer: eu tenho um lugarzinho de oração, mas você não frequenta. Não adianta você dizer que tem o seu quartinho de guerra, mas você não frequenta. Não adianta você dizer que tem Bíblia, mas você não lê. Não adianta você dizer que tem um título, um cargo na igreja, mas você não usufrui. Você não dá um exemplo. A última coisa que você deve fazer é chegar atrasado. Pois não é nada confortável, meus queridos irmãos, fazer Deus esperar quando Ele tem um encontro marcado com você, e Ele chega naquele lugar e não te encontra. Mas cadê o meu filho? Cadê a minha filha? Que eu queria falar hoje com ela. Cadê o cantor? Cadê a cantora? Cadê o pregador? Cadê o diácono, o presbítero? Que eu queria falar hoje com ele. E você se encontra fora do teu lugar. E você se encontra lá no lugar onde a tua carne deseja, mas teu espírito não. Se todo cristão levasse a sério e erigisse a sua própria tenda, e se pudesse separar alguns minutos por dia para clamar aos céus, com certeza as nossas igrejas seriam diferentes. Teríamos um povo forte, avivado, comprometido com a seara do Mestre. Mas não. Hoje o agir de Deus sobre a vida de cada um tem se tornado um bálsamo, emanando alegria, paz de espírito, reavivando as forças ao cansado. Meus queridos, a porta dessa tenda da comunhão, ela simboliza a cruz hasteada no Gólgota. Ter acesso a essa cruz é conseguir admissão ao próprio Nazareno. Existem aqueles que estão satisfeitos na beira do caminho, sem a emoção de entrar por ele. E parece que estamos assistindo um povo anestesiado, que só pode ver os sinais, mas não consegue mover-se através da coluna de fogo. Enquanto Deus se manifestava com prodígios e maravilhas a Moisés, lá no topo do monte, o povo que deveria estar esperando, o povo que deveria estar ali esperando em Deus, o povo estava estagnado diante dos milagres. Conseguia se ofuscar sem compreender que a verdadeira e sublime graça não estava nos sinais sobre a tenda, mas na maravilhosa presença divinal habitada no coração de seus filhos. Meus queridos, assim como a comunhão entre Deus e Moisés atraía o olhar do povo sobre ele, a nossa comunhão com o Senhor também deve atrair a atenção do mundo sobre nós. Jamais nós devemos esquecer que na posição de líder, nós estaremos sempre sendo monitorados, observados de dentro, observados pelos de fora. Sempre haverá um tumulto de vozes que se elevará como um grito fraco do anseio de nos desencorajar. Quando eu vejo Moisés em Êxodo 33:8, ali sempre que Moisés ia até lá naquela tenda, a tenda do encontro, fora do arraial, nós vemos que todo o povo se levantava e ficava de pé à entrada de suas tendas, observando-o até que ele entrasse na tenda. Alguém está nos observando, meus queridos irmãos. Alguém está te observando. Você obreiro, você líder, você pai, você patrão.
Alguém te observa no levantar, alguém te observa no andar, alguém te observa no falar, alguém te observa na palavra que você prega e na palavra que você vive. Outro juízo que nós vemos aqui foi mudar a tenda da congregação de Moisés para um lugar fora do acampamento, onde ele se encontraria pessoalmente com Deus. E aqui não se trata do tabernáculo do Senhor, uma vez que este ainda não havia sido erguido e nem consagrado. Mas era o que, pastor? Essa tenda do encontro. Era uma tenda especial que Moisés usava quando desejava consultar a Deus. A Bíblia diz que em sua graça, Deus encontrava-se com Moisés face a face, feito amigos, conversando. Como é que está sendo a tua tenda de encontro, meu querido ouvinte? Como é que está sendo a tua tenda de encontro, você e Deus? Lá em Deuteronômio 34:10 a Bíblia diz: e nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés. Por que Moisés foi um profeta qualificado e identificado? Porque o Senhor conhecera face a face. Moisés conhecera face a face. A coluna de nuvem que guiava a nação em sua jornada, ela pairava próxima à porta da tenda. E o povo sabia que Moisés e Deus estavam conversando lá dentro. O povo olhava das suas casas para a tenda do encontro lá fora do arraial. A tenda de Moisés lá fora do arraial. Moisés entrava e a nuvem descia. E o povo sabia: Moisés está conversando com Deus. Moisés está tendo conversa com Deus. Será que o povo do aí de fora está vendo? Está sentindo, está olhando para a tua vida e vendo você na conversa com Deus? O pecado sempre custa caro, meus queridos. E o pecado de Israel havia custado tão caro, não apenas a morte de milhares de pessoas, mas também privar a nação de Israel da presença do Senhor no acampamento. E em sua jornada de peregrinos, ali até a terra prometida. Meus queridos irmãos, Deus nunca permite que o povo peque com sucesso. Nunca. Mas eu pergunto para você: como é que está a tenda do encontro na tua vida? A tua tenda está no meio das coisas dessa terra? Ou você tem separado essa tenda para que quando você vai conversar com Deus, você está desligado das coisas dessa terra? Para que quando você vai procurar Deus, você não deixa nada te atrapalhar? Para que você tenha um encontro, um horário marcado com Deus, você ouça a voz de Deus e você peça para Deus também o que você necessita. Só Deus sabe o que você fala na tenda do encontro. Só Deus sabe o que você desabafa na tenda do encontro. Só Deus sabe o que você fala para Deus na tenda do encontro, ali dentro, na intimidade com Ele. Pastor, o mundo todo não consegue saber. Os parentes não conseguem saber. A esposa não consegue saber. O esposo, os filhos, os pais. A igreja, ninguém consegue saber por quê. Porque ali dentro é só você e Deus. A nuvem da presença do Senhor desce ali naquele lugar onde você está. E você começa a se abrir para Deus e dizer: Pai, perdoa-nos. Pai, perdoa-nos. E você começa a interceder pela tua família. Você começa a interceder pelos teus irmãos. Você começa a interceder pela igreja. Você começa a interceder pelos teus inimigos. Mas ninguém consegue ver o que está acontecendo. Por quê? Porque você está debaixo da nuvem. Você está debaixo da presença do Senhor. Como é que está sendo a tua tenda do encontro? Como é que está sendo o teu encontro com Deus?
Oh pastor, eu não tenho mais me encontrado com o Senhor. Eu estou tendo dias tão e não estou tendo tempo, pastor. Eu vou ter que parar com algumas coisas que são para Deus. Por quê? Porque eu tenho muita coisa para fazer. Você está trazendo a tenda do encontro para dentro do arraial. E Deus quer que você continue tendo tempo para Ele. Não deixa Deus chegar e encontrar o teu lugar vazio. Ele quer falar contigo. Ele quer falar promessas. Ele quer trazer bênçãos. Ele quer trazer respostas. Não deixa o Senhor esperando. Chegue antes. Ele sempre estará lá para te atender no teu particular. Eu quero orar pela tua vida. Levanta a tua mão para o céu nesse momento. Se você tem alguma causa, leve para a tenda do encontro nesta manhã, nesta noite. Leva para a tenda do encontro, do particular com Deus. Ele vai te ouvir, você vai ter uma resposta. Muitos não entenderão o teu particular com Deus. Muitos não entenderão o que está acontecendo. Muitos não entendem, assim como Eli não entendia o que Ana estava passando. Mas Ana estava na tenda do encontro particular com Deus. Não saia da tenda do encontro. Não saia da presença do Senhor. Não troca teu Deus por idolatria. Não troca teu Deus por ouro. Não troca teu Deus por bedelho de ouro, não. Amado Deus, eterno Pai, na tua presença nós estamos, Pai, pedindo a tua misericórdia, Senhor. Pedindo a tua misericórdia sobre nossas vidas, Pai. Pedindo que tu não se afasta, Senhor. Pedindo que a tua presença esteja conosco na nossa liderança. Na nossa liderança, no nosso caminhar, que tu esteja diante de nossas vidas. Aqui, Senhor, nesta live, Senhor, nesse estudo bíblico, há muitas pessoas, Senhor, que precisam da tenda do encontro. Há muitas pessoas que precisam do particular contigo. Há muitas pessoas, Senhor, que estão desorientadas, não sabem para onde correr, não sabem para onde fugir. Deus querido, Pai querido, a tenda do encontro para eles. Chama eles para o particular. Chama eles, Senhor, para uma experiência contigo, Pai, para que o teu nome seja glorificado. Deus querido, cura os enfermos, liberta os aflitos, Senhor, liberta os oprimidos. Pai querido, restaura as famílias, Senhor, fortalece, Senhor, aqueles que estão diante de Ti. Salva, Senhor, salva almas, Pai querido. Salva, meu Deus, é o que nós te pedimos e te agradecemos, Pai, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém.